ProUni, mas tem muitas dúvidas, não sabe como funciona. Então, nesse vídeo, nós vamos desvendar tudo sobre o ProUni. Eu estou aqui com um convidado muito especial, que foi aprovado em Medicina pelo ProUni, e ele vai contar tudo para vocês sobre essa trajetória que ele está vivendo. Então, já se inscreve no canal e fica ligadinho nesse vídeo, que vai ser incrível. Hoje eu vou conversar com o Leandro, que foi aprovado em Medicina na Facid, e ele vai contar um pouco para vocês dessa trajetória dele pelo ProUni. E se você sonha em cursar Medicina e o ProUni é uma das suas opções, assiste esse vídeo até o final. Então, para iniciar, eu queria pedir aqui que meu convidado se apresentasse para vocês. Muito prazer, Maria. Eu sou o Leandro, tenho 24 anos, sou acadêmico de Medicina da Unifacid, atualmente no 7º período, e sou um dos alunos ProUni da instituição, 100%. Muito bem. Leandro, você sempre sonhou em cursar Medicina? Desde quando eu era bem criança, eu lembro que eu já era bem fascinado por esse mundo da medicina, assistia a esses filmes que passavam na sessão da tarde. E eu também, desde criança, tive que conviver em hospital, porque eu nasci com um problema de locomoção, então minha mãe teve que logo cedo me levar para pediatra, neuropediatra, para resolver essa questão. E vendo aqueles profissionais que me ajudaram a solucionar meu problema, eu já consegui criar aquela fascinação e eu decidi que era o que eu queria para minha vida. Que legal! Um testemunho que surgiu de uma história de superação, que virou inspiração. Exatamente. E você tentou o Enem, o vestibular, quantas vezes? Quantos anos? Então, eu tentei, pelo que eu me lembro, mais ou menos foram 2 anos e meio, quase 3 anos para ser exato. Porque eu terminei o ensino médio um ano antes da pandemia, foi então que veio aquele evento da pandemia e eu ainda estava naquela época sem saber muito bem, 17 para 18 anos, não tinha muita noção do que eu iria fazer na vida. Eu tinha esse sonho, porém eu via que era muito concorrido, que muita gente queria, então eu achava que eu não era capaz. Foi então que na época do 3º ano, para o SISU, eu coloquei minha nota para psicologia e até fui aprovado. Só que eu descobri que eu só iria entrar no semestre seguinte. Eu coloquei no 1º semestre, o SISU no 1º, mas foi na UESP. A UESP me falou que eu só iria começar minhas aulas no semestre seguinte. Então eu fiquei um semestre sem fazer nada. Foi a oportunidade para eu poder pensar o que eu queria na minha vida. Então foi quando eu disse para minha mãe que eu queria tentar o vestibular e eu queria para medicina. E 2020 veio e foi a pandemia. Foi a oportunidade então de eu ficar em casa estudando e tentar fazer o Enem. Eu fiz o Enem, consegui uma nota muito boa, mas infelizmente não foi o suficiente. Depois fiz de novo em 2021, fui estudando em casa, então fiz o Enem. Eu tinha ido bem melhor do que os anos anteriores e eu achava que eu tinha alguma chance. Então abri o SISU do ano seguinte, que foi 2022, mas infelizmente de novo eu não consegui. E na época, num cursinho bem famoso daqui de Teresina, o Objetivo, eu coloquei minha nota. Eles estavam dizendo que se você colocasse sua nota, poderia ganhar uma bolsa. E eu acabei colocando em 2022 minha nota para tentar mais uma vez. Eu tinha conversado com minha mãe que eu ia tentar mais uma vez, senão eu iria tentar outro curso. Foi então que eu comecei lá, graças a Deus consegui uma bolsa 100% no curso lá do Objetivo. Sou muito agradecido a eles pela chance e fui tentar de novo essa chance. Conheci pessoas muito maravilhosas que ainda hoje eu sou amigo deles, um dos meus melhores amigos, conheci nesse cursinho. E foi então que tentei, mas aí o SISU do meio do semestre abriu e eu coloquei minha nota. Eu tentei para a UESP, eu também queria muito a UESP, a Federal, aí eu botei para a UESP, mas não deu, infelizmente. Mas abriu o ProUni, eu me lembrei que tinha um ProUni. Foi então que eu coloquei minha nota e quando foi tempos depois eu descobri minha aprovação, enquanto eu ainda estava estudando para o cursinho. Que legal, parabéns, Leandro. Passar para a medicina sempre é uma
assim, eu já conhecia mais ou menos, mas não tinha noção como funcionava na época do ensino médio. Eu sempre via as propagandas passando, propaganda do governo, incentivando, mas eu tinha aquele desejo, como de quase todo mundo, que é estudar numa federal. Sempre diziam que a federal é a melhor, ou então você tenta a estadual, porque são as mais renomadas, e eu tinha esse objetivo que era principal, tentar uma UFP ou uma UESP da vida, né? Porém, eu fui tentando e não conseguia, sempre ficava na lista de espera. Aí eu pensei, vou tentar o ProUni também, porque é uma chance, por que não? Eu comecei em 2020 mesmo, na nota que eu fiz para o Enem de 2020 para 2021, coloquei minha nota, eu pensava na Nova FAP, porque eu tenho uns parentes que moram perto da Nova FAP, eu já tinha ido várias vezes lá, eu nem imaginava em colocar para Facid. Foi então que eu botei no SISU de 2020 para Nova FAP e por último para Facid. Infelizmente não deu certo, e no SISU de 2021 também. Aí foi então que em 2022, no SISU do meio do ano e ProUni do meio do ano, que eu estava com essa nota melhor, que eu tinha feito do Enem em 2021 e foi para 2022, que eu testei, não, agora eu vou testar aqui, vou colocar minha nota aqui pro ProUni, vou testar a Facid e a segunda opção a Nova FAP, vai que na Facid é melhor. Porque eu também tinha uma conhecida que estudava na Facid e ela sempre gabou muito a instituição, sempre disse que era uma boa instituição e ela também é uma ótima profissional. Ela é de outro curso, ela cursa psicologia, mas ela sempre falou bem da instituição. Então eu pensei, se para ela é uma boa instituição, provavelmente para a medicina também é. Aí foi então que eu coloquei minha nota para o ProUni e quando saiu o resultado, estava lá meu nome, eu nem imaginava. E, pode parecer coincidência, mas eu tinha colocado minha nota para a UESP, né? Eu fiquei na lista de espera, mas fiquei muito perto, eram, se não me engano, 6 vagas e eu estava em 9. Mas a UESP demorava muito, sempre demorou muito a divulgar a lista de espera. E eu me matriculei para a Facid. E quando eu já estava fazendo as provas prova mesmo do curso de medicina, um dia qualquer eu fui acessar o site da UESP e vi que eu tinha sido chamado para a UESP também. Ou seja, eu tinha conseguido as 2 aprovações, tanto pela Facid quanto pela UESP. Então você pôde escolher. Sim. Porém, como eu já estava acostumado lá ao ambiente da Facid, já tinha feito muitas amizades, já tinha feito prova, eu pensei assim, não, vou continuar aqui, já estou gostando, já virou minha rotina, não faz sentido eu ter que recomeçar. Então por isso que eu continuei na Facid. Fez uma excelente escolha. Sim, não me arrependo. Eu sei que a gente está vendo aí a polêmica do ENAMED, de algumas faculdades particulares que tiraram nota 1, nota 2, mas na minha opinião, tanto nessas faculdades existem alunos muito bons. E também em faculdades que tiraram nota 5, nota 4, também tem alguns alunos que não são bons. O diferencial é você, independente do local que você esteja, da faculdade que você esteja, você pode ser um bom aluno, você pode ser um bom médico, um médico diferenciado. Então estude, dê o seu melhor, independente do lugar que você esteja cursando. Aproveite as oportunidades que você tem e o que você não tiver, corra atrás. É isso, Leandro? Exatamente. Você deve ter resiliência, persistir. Então, como funciona o ProUni para medicina? As bolsas são só de 100% ou existe também de 50%, como para os outros cursos? Então, o ProUni é um programa do governo criado, se não me engano, em 2004, que ele concede bolsas de 100% ou de 50% para alunos que estudaram o ensino médio em escola pública ou então que foram bolsistas em escolas privadas ou em escolas filantrópicas. E também, se você for deficiente, você é enquadrado no ProUni, independente da escola que você estudou. Então é só você, se você se encaixa, também tem os critérios de renda. Você tem que ter uma renda de até um salário mínimo e meio por pessoa para poder se enquadrar. Porque se você não se encaixar, tiver uma renda a mais, estudou um ano em escola privada, mas não foi bolsista, você não se enquadra, não pode se inscrever no ProUni. Certo. E qual foi a sua nota no Enem para conseguir
passar em medicina pelo ProUni em 2022? Eu tive que tirar mais ou menos 758, eu lembro que foi mais ou menos perto de 760 para conseguir minha aprovação pelo ProUni. Certo, então agora a gente vai falar um pouco dos prós e contras de fazer medicina pelo ProUni. Eu queria que você começasse com os prós, falando dos benefícios de ser bolsista. Eu acho que o principal pró, que foi o que me manteve na faculdade e que não me fez sair para ir para a UESP, foi porque quando eu me matriculei, a secretária pediu para que eu entregasse o número de uma conta do Banco do Brasil ou da Caixa. Como eu não tinha Banco do Brasil, eu fui e fiz a conta e lá depois eu entreguei o número para ela. Quando foi depois de mais ou menos 2 meses estudando na faculdade, eu simplesmente recebi uma notificação no meu celular. Você recebeu R$700. Esse eu acredito que seja o principal pró de você ser ProUni. Você recebe uma quantia todo mês do governo para você poder se manter, a Bolsa Permanência. Outra vantagem, porque como é uma faculdade geralmente sempre tem um cronograma, principalmente a FACID sempre tem um cronograma de começar e o cronograma de terminar, então sempre segue a risca. É uma das principais vantagens que eu vejo também, você não corre risco de ser afetado pelo seu período, o risco de greve é baixíssimo de acontecer alguma coisa. Isso também é o que eu acho que pode ser uma vantagem para você que pensa em ProUni. Você sabe que daqui a 6 anos você vai estar formado. Exatamente, você tem um dia de começar e o dia de terminar certinho, já está tudo estipulado. Isso é ótimo. Uma dúvida que eu creio que é a dúvida de muita gente: quem é bolsista ProUni precisa fazer, por exemplo, segunda chamada, alguma prova mais na faculdade, tem que pagar algo extra por isso? Não, você não paga absolutamente nada, porque o governo custeia tudo. Você é como se fosse um aluno normal que está lá, está matriculado e o governo paga a sua mensalidade. Dia 1º do mês, eu já olhei no portal da faculdade, dia 1º cai o pagamento do governo para a faculdade. Então você não vai ser tratado diferente de nada, você é um aluno como qualquer outro, não vai ter que pagar absolutamente nada e vai ter direito a tudo que a faculdade oferece. E se o aluno, por exemplo, reprovar um período, reprovar uma certa quantidade de disciplinas, perde a bolsa? Quais são os critérios para manter a bolsa? Esse é um dos riscos de você estudar ProUni, porque um dos critérios que o governo estipula lá é que você tem que passar em 75% das matérias, ter 75% de assiduidade, ou seja, não pode faltar 25% das aulas de todas as matérias. E se você reprovar mais de 1/4, porque você passar de 75%, você tecnicamente perde a bolsa. O governo vai identificar que você não foi um bom aluno, você não atingiu o patamar exigido, então você vai perder a bolsa e não vai poder continuar com o programa. Por isso que o aluno ProUni tem que sempre ficar atento, não pode descansar, não pode relaxar, tem sempre que estudar para que não possa reprovar em nenhuma das disciplinas. Você pode sim reprovar, porém não pode ficar com várias, senão o governo tira a sua bolsa, que é um dos critérios, permanecer sempre com esses 75%. E na realidade, você já viu alguém perdendo a bolsa por isso? Já aconteceu de alguém próximo a você ou conhecido na faculdade? Não, nunca vi ninguém, graças a Deus, nunca vi isso acontecer com ninguém, até porque todos os meus amigos lá, os que são ProUni, são inteligentíssimos, são pessoas bastante competentes, que sempre tiram notas boas e que nunca nem ficaram de prova final nem nada, são pessoas realmente que estudam. Todos os ProUnis que eu conheço, tanto da FACID quanto da Nova FAP. Excelente. E quais são os contras nessa história? Então, como todo lugar, também existem as desvantagens, né? Eu acho que como saiu agora o ENAMED, essa polêmica toda, existe essa polêmica das faculdades privadas. A faculdade privada não deixa de ser uma instituição que visa o lucro. Então, elas vão querer mais e mais alunos dentro das salas de aulas. Então, uma desvantagem que talvez o aluno ProUni vai achar, e também uma opinião minha pessoal, é que as faculdades são lotadas. Isso não só na que eu estudo, nas outras que eu vejo por aí que são privadas, não vou citar o nome, porém eu vejo que elas são bastante lotadas de alunos. Você vai ver
turma com 100 alunos, 60 alunos, e às vezes tem práticas, você fica num consultório com 8 alunos e um professor para um paciente, o paciente fica constrangido, eu mesmo ficaria. Essa é uma das desvantagens que eu vejo nesse quesito. E você já sofreu algum tipo de preconceito por ser ProUni? Não, jamais. Praticamente todo mundo lá é meu amigo. Conheço pessoas excelentes que pagam integral, alunos fiéis, alunos ProUni. Eu, inclusive, penso assim, tem alguns alunos lá, colegas meus e amigos, que pagam um curso integral, não conseguiram passar, federal, estadual, mas eu vejo que eles vão ser médicos tão bons ou até melhores do que alguém que está lá na USP, por exemplo. São pessoas excelentes. Vai de cada um, vai o esforço. Exatamente, é uma coisa sua, não depende de comparação. Independente do local, da faculdade que você esteja. Sim. Leandro, e existe alguma diferença de tratamento por parte dos professores, coordenação? Não, o tratamento vai ser igual e também praticamente só a secretaria vai saber que você é ProUni, porque você se matriculou, e o professor só vai saber se você contar. Não existe tratamento nenhum, eles tratam iguais a todos, a mesma cobrança, mesmo ensino. E claro que tem professor que a gente gosta mais, professor que nós criamos mais intimidades, mas isso não tem nenhuma diferença, eles vão tratar igualmente, todos os alunos. Perfeito. E a convivência com os colegas que não são ProUni? É ótimo, como eu falei, eu tenho vários colegas, vários amigos, por assim dizer, pessoas que eu convivo mais de 10 horas por dia quando eu estou estudando, que são pessoas maravilhosas, praticamente super competentes, nunca me discriminaram por nada, jamais, e eu só tenho admiração por eles. Existem pessoas que eu estudo que eu mesmo me inspiro, porque são pessoas realmente que eu vejo como elas realmente batalham pelo sonho delas. Certo. Então, que dicas você daria para quem está nos assistindo que quer tentar medicina pelo ProUni? A dica que eu dou é: seja resiliente, seja persistente. Às vezes eu sei que todo mundo quer estudar na Federal, na UESP, na USP da vida, UFC, porém você também tem a chance de estudar pelo ProUni. Não é uma chance inválida. Você vai estudar, ter as mesmas chances de praticar a medicina como qualquer outro lugar. Vai depender de você, do seu esforço, da sua dedicação. E hoje, olhando para trás, o que você faria diferente na sua preparação pré-vestibular? Eu tentaria ser um pouco menos ansioso, talvez, e seria um pouco mais persistente, porque eu sempre achava que eu não conseguiria. Eu vim de escola pública, então eu tinha uma deficiência muito grande em matemática e em ciências da natureza. Então toda vez que eu ia fazer a prova, eu já ia fazendo achando que eu não ia me dar bem em matemática e na parte de ciência da natureza. Então tire esse seu pensamento, essa negatividade, para que você não seja prejudicado. Leandro, e qual é o maior erro que as pessoas que querem passar para a medicina estão cometendo? Eu diria que o maior erro seja a falta de planejamento, porque como você quer passar para a medicina, é um curso concorrido. Então você precisa ter planejamento, você precisa esquematizar seus estudos, fazer estratégias. Eu acredito que não existe um melhor tipo de estudo a se fazer. Você faz a sua técnica de estudo, porém você tem que planejá-la para conseguir se enquadrar no vestibular, para que você consiga obter uma nota para passar. Deixa uma mensagem final aqui para o pessoal que está nos assistindo. Tem muita gente que sonha em passar para a medicina. Olha, existe um escritor que eu gosto muito, o nome dele é Fyodor Dostoiévski, ele é russo, e ele escreveu um livro que eu gosto muito, que é O Crime e Castigo. Eu li na pandemia, quando eu estava me preparando para o vestibular, e esse livro me ajudou muito a definir a pessoa que eu sou. E ele diz uma frase, o escritor, que é mais ou menos assim: se queres vencer o mundo, vence-te a ti mesmo. Ou seja, se você quer vencer, quer conseguir algo na vida, você primeiro tem que vencer dentro de si, tem que acreditar em si, fazer acontecer, tem que pensar que você tem que começar a fazer e ir atrás, que assim você consegue. Pode demorar, você pode pensar às vezes que não vai conseguir, mas o caminho é ter persistência, resiliência, que uma hora você consegue.
fica a dica pro livro, se você se interessar, é um dos melhores livros que existem, Crime e Castigo. E a dica que eu dou é essa. Excelente, Leandro. Obrigada pela dica e obrigada pela disponibilidade de vir gravar esse vídeo. Eu que agradeço o convite, agradeço a amizade também. Espero que futuramente possamos ser bons médicos, trabalhar juntos em algum local. Vender os colegas de profissão em algum hospital, quem sabe, Sim. planejando condutas. E é isso, pessoal. Se esse conteúdo fez sentido para vocês, se você gostou desse vídeo, deixa o like, comenta esse vídeo, compartilha, manda para alguém que está sonhando em passar para medicina. Quem sabe essa pessoa, vendo esse depoimento do Leandro, pode se motivar a continuar persistindo pelos seus sonhos. E é isso, um grande beijo, até o próximo vídeo, tchau!